Dizem que o Natal é a época dos milagres, mas no meu caso, foi a época da matemática básica. Eu estava sentado na cabeceira da mesa, observando minha esposa, Beatriz, organizar as travessas de cerâmica com um brilho no olhar que eu não via há anos. Minha sogra, Dona Sônia, estava ao lado dela, criticando o ponto do arroz como faz todos os anos, mas com um sorriso satisfeito. O clima era de celebração, mas eu sentia um peso frio no bolso direito do meu paletó. Era um envelope dobrado em 4. O meu laudo médico. Para entender como chegamos aqui, você precisa saber de uma coisa. Eu fiz uma vasectomia há 5 anos atrás, 2 anos antes de conhecer a Beatriz. Eu nunca fui o tipo de cara que sonha com cercas brancas e crianças correndo no quintal. Fiz o procedimento, guardei o papel e segui minha vida. Quando conheci a Bia, o assunto filhos surgiu. Eu disse que não tinha pressa e ela concordou. Com o tempo, percebi que ela evitava o assunto, mas nos últimos meses, algo mudou. Ela começou a falar sobre destinos, sobre como a vida nos surpreende e, paralelamente, o ex-namorado dela, o Rodrigo, reapareceu. Só estamos encerrando ciclos, amor, ela dizia quando o nome dele surgia no visor do telemóvel. Eu não sou um homem ciumento por natureza. Eu sou um homem de fatos. E o fato é que eu não produzo mais nada capaz de gerar uma vida desde 2021. Quero propor um brinde, disse Beatriz, levantando-se. A voz dela estava embargada. Dona Sônia parou de mexer nos talheres. Eu apenas segurei meu copo de água observando. Este ano foi difícil para todos nós, mas Deus nos abençoou com um presente que não esperávamos. Eu e o Marcos vamos ser pais. É um milagre de Natal. Dona Sônia soltou um grito de alegria que ecoou pelas paredes da sala de jantar. Ela correu para abraçar a filha, chorando, dizendo que finalmente a casa teria alegria e que eu finalmente tinha dado um propósito à vida da Beatriz. Ela se virou para mim, com o dedo em riste, mas com um sorriso triunfante. Tá vendo, Marcos? Eu sempre disse que faltava homem nessa casa para tomar uma decisão. Parabéns, meu genro, você finalmente fez algo certo. Beatriz olhava para mim com uma mistura de medo e expectativa. Ela esperava que eu caísse na farsa. Talvez ela achasse que no calor do momento eu aceitaria a paternidade para não passar vergonha na frente da família. Ou talvez ela realmente acreditasse que eu era um idiota completo. Um milagre, Bia? Perguntei, mantendo a voz tão calma que a Dona Sônia parou de rir na hora. Sim, amor. Nós não estávamos tentando, mas aconteceu. É uma bênção. É fascinante, eu disse, colocando o copo na mesa com um estalo seco. Porque para ser um milagre, a biologia teria que ter sido suspensa, e a biologia é uma ciência muito exata. Tirei o envelope do bolso e o coloquei sobre a mesa, exatamente entre o peru e o arroz com passas. O que é isso? Perguntou a Dona Sônia, franzindo a testa. É o meu laudo de vasectomia, Dona Sônia. Fiz o procedimento há 5 anos. Fiz o teste de contagem de espermatozoides há 6 meses, só por rotina. O resultado foi 0. O que significa que, a menos que o Espírito Santo tenha passado pelo apartamento do Rodrigo naquelas tardes de encerramento de ciclos, esse bebê não tem nada de meu. O silêncio que se seguiu não foi apenas pesado, foi absoluto. Beatriz ficou tão branca que parecia que o sangue tinha sido drenado do corpo dela instantaneamente. Ela abriu a boca, mas nenhum som saiu. Dona Sônia, que é uma mulher extremamente conservadora e religiosa, pegou o papel com as mãos a tremer. Ela leu, releu, olhou para a data, olhou para o carimbo do laboratório. Beatriz, a voz da Dona Sônia saiu como um sussurro perigoso. O que é isto? O que este homem está dizendo? Mãe, ele deve estar enganado. Esse exame pode estar errado, começou Beatriz, as lágrimas agora sendo de puro pânico. O exame não está errado, Bia, disse eu, levantando-me calmamente. O que está errado foi você achar que eu era tão estúpido a ponto de assumir o filho de outro homem só para manter as aparências no Natal. Eu sabia que você estava saindo com ele. Eu só queria saber até onde a sua cara de pau iria. E você foi longe.
Usar o Natal e a sua própria mãe para validar uma traição é um nível de baixo calão que eu não previ. Dona Sônia se levantou. Ela não olhou para mim. Ela olhou para a filha com um ódio que eu nunca tinha visto. Para uma mulher que vive de aparências na igreja e no bairro, descobrir que a filha santa estava grávida de um ex-namorado enquanto enganava o marido era o fim do mundo. Você me fez de palhaça, sibilou Dona Sônia. Você me deixou comemorar uma mentira? Você é uma adúltera, Beatriz, dentro da minha própria família. A briga começou ali mesmo. Dona Sônia começou a gritar sobre a vergonha que passaria na frente das amigas, sobre como Beatriz era uma decepção. Beatriz tentava se defender, gritando que eu era um monstro por ter escondido a vasectomia, como se a minha cirurgia justificasse ela ter ido para a cama com o ex. Você me enganou primeiro, gritava Beatriz para mim. Você deveria ter me contado. E você deveria ter sido fiel, respondi, pegando só a minha chave e o meu celular. O fato de que eu não posso ter filhos não te deu um passe livre para engravidar de outro homem. Você queria um milagre de Natal? Parabéns, você conseguiu um. O milagre de ficar solteira antes da sobremesa. Caminhei até a porta enquanto as duas continuavam o espetáculo. Dona Sônia agora jogava as mentiras da filha na cara e Beatriz chorava desesperada, percebendo que tinha perdido o marido e o apoio da mãe no mesmo brinde. Saí do prédio e senti o ar frio da noite. Não havia tristeza. Havia apenas a clareza de quem resolveu um problema complexo com uma solução simples. Passei num drive-thru, comprei um hambúrguer e comi no carro, em paz. Bloqueirei as duas. Amanhã, meu advogado enviaria os papéis do divórcio.